Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia tarifa de 50% sobre os produtos do Brasil. Itamaraty convoca embaixador americano para pedir explicações sobre novos elogios de Trump ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na primeira conversa entre executivo e legislativo, o governo avisa que não abre mão do aumento do IOF. A Agência Nacional do Petróleo reclama dos postos de combustível que repassam pequena redução dos preços ao consumidor. Em época de segurar gastos, Supremo Tribunal Federal cria 160 novos cargos no Judiciário. Rússia faz novo ataque à Ucrânia e governo é acusado de violação aos direitos humanos. Governo do Rio Grande do Sul entrega pedido à ONU para assumir controle de ilha subterrânea que está em seu território. E depois de vários acidentes, governo de Santa Catarina cria regras mais intensas para evitar desastres de balão. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente Donald Trump anunciou que vai aplicar uma tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras. De acordo com o presidente dos Estados Unidos, o Brasil não tem sido bom para seu país. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumpriu a promessa que havia feito e anunciou que as exportações de produtos do Brasil para os Estados Unidos agora serão taxadas em 50%. Os Estados Unidos já sobretaxaram o aço e alumínio no Brasil. O presidente americano tem ameaçado o mundo com um tarifaço e dá atenção especial ao grupo do BRICS e ao Brasil. Há alguns anos, os países membros do BRICS discutem a criação de uma moeda comum para negociações, como uma alternativa ao dólar no comércio internacional. E isso é o ponto que mais irrita o presidente dos Estados Unidos. Ele já ameaçou aplicar taxas de 100% aos países membros do bloco que não se curvassem aos interesses comerciais. Nesta quarta, Donald Trump disse que mais cartas sobre tarifas serão enviadas a parceiros comerciais. Ele repetiu que tem uma boa relação com o presidente da China, Xi Jinping, e que o país está pagando muitas tarifas para os Estados Unidos. Outros 14 países, dentre eles o Japão e a Coreia do Sul, também já foram notificados com as alíquotas desde o início da semana. Em uma carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Trump escreveu: a partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todos e quaisquer produtos brasileiros enviados aos Estados Unidos, separadamente de todas as tarifas setoriais. Além disso, tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil e concluímos que devemos nos afastar da longa e muito injusta relação comercial engedrada pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. Nosso relacionamento tem sido, infelizmente, longe de ser recíproco. Por favor, compreenda que a tarifa de 50% está muito aquém do necessário para garantir um campo de jogo nivelado entre nossos países. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do regime atual. Na carta, o presidente dos Estados Unidos atacou o Supremo Tribunal Federal do Brasil e saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, onde ele escreve: conheci e me relacionei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei profundamente, assim como a maioria dos outros líderes mundiais. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante o seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. O governo brasileiro convocou um representante comercial dos Estados Unidos para protestar contra o apoio da embaixada americana a Jair Bolsonaro. E agora com o anúncio de um aumento de 50% em taxas nas exportações de produtos do Brasil para os Estados Unidos. O Itamaraty confirmou a convocação do diplomata. E agora à noite, o presidente Lula convocou uma reunião de emergência com seus ministros mais próximos para discutir reações do governo às novas tarifas de 50% sobre produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos. O presidente reafirmou que o país é soberano, que não aceita ser tutelado por ninguém e ameaçou usar a lei da reciprocidade. Ou seja, no caso de o país ser sobretaxado, fará o mesmo em relação aos produtos americanos.
E na primeira conversa com os presidentes da Câmara e do Senado sobre o decreto que aumenta o IOF, o governo deixou bem claro, não abre mão do imposto. Foi assim que começou a negociação entre os dois poderes. Há poucos dias da reunião de conciliação marcada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. O impasse entre o governo federal e o Congresso Nacional sobre o aumento do IOF ganhou um novo capítulo após uma reunião realizada na residência oficial da Câmara dos Deputados em Brasília, onde se reuniram os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, com os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre. O encontro, que não constava nas agendas oficiais, foi articulado por Mota e teve presença dos líderes do governo, do Senado e da Câmara, Jacques Wagner e José Guimarães. Também participou da conversa o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. O principal objetivo do diálogo foi encontrar uma saída negociada para o conflito institucional sobre o aumento das alíquotas do IOF, determinado por decreto presidencial, mas derrubado pelo Legislativo. A decisão de levar o caso ao STF foi tomada após o Congresso, liderado por Mota e Alcolumbre, ter aprovado o projeto de decreto legislativo que anulava a elevação do imposto. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu a votação no Congresso e convocou ambas as partes para uma audiência de conciliação marcada para o próximo dia 15. Apesar do ambiente descrito como cordial, não houve consenso durante a reunião. O governo manteve firme sua posição de não recuar quanto ao decreto. Haddad e Gleisi defenderam que o aumento do IOF é prerrogativa exclusiva do Executivo e classificaram a anulação pelo Congresso como um precedente perigoso capaz de enfraquecer a autoridade presidencial. O argumento central da equipe econômica é de que a medida busca corrigir distorções regulatórias no mercado e reforçar a arrecadação diante das metas fiscais estabelecidas. O encontro também serviu para tratar de outros dois pontos de tensão entre o Executivo e o Legislativo: a redução de isenções fiscais e a tramitação da medida provisória que propõe ações para compensar a perda de arrecadação com o IOF, como a taxação de títulos isentos, aumento da tributação sobre apostas esportivas e restrições a compensações tributárias. Nenhum acordo foi fechado nessas pautas. A Câmara aprovou o regime de urgência para um projeto que propõe corte linear de pelo menos 10% nos benefícios fiscais federais de natureza tributária, creditícia e financeira entre 2025 e 2026. A iniciativa surgiu na esteira do projeto já aprovado no Senado, que estabelece limites para a concessão de incentivos fiscais com validade máxima de 5 anos. No campo político, o gesto de Hugo Mota ao convocar a reunião foi interpretada pelo governo como tentativa de distensionar a relação entre os poderes. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, classificou o encontro como positivo e destacou a importância da retomada do diálogo. Nos bastidores, entretanto, o clima segue longe da pacificação. Líderes da oposição e do centro cobraram alternativas para o reequilíbrio fiscal sem aumentar a carga tributária sobre a população. A cobrança recai especialmente sobre Fernando Haddad, que tem reforçado a necessidade de honestidade intelectual no debate sobre os rumos da economia. Além disso, o governo também tenta lidar com o chamado jabutis, dispositivos sem ligação com o tema central da lei, inseridos na legislação sobre as eólicas offshore. Uma medida provisória está sendo preparada para corrigir trechos polêmicos. Junho de 2025 foi o terceiro mês de junho mais quente de que há registro no mundo, ficando apenas atrás de 2023 e 2024, afirmou nesta quarta-feira o Observatório Europeu Copérnicos, que monitora mudanças climáticas globais. Em comunicado, o Copérnicos ressaltou que este último mês foi marcado por temperaturas extremas nos dois hemisférios, enquanto grande parte da Europa, América do Norte, Ásia Central e parte da Antártica Ocidental enfrentaram temperaturas acima da média. Regiões do hemisfério sul, como Argentina e Chile, registraram um frio fora do comum. A temperatura média global do ar em junho foi de 16,46 graus Celsius, 0,46 graus acima da média de 1991 a 2020 para o mês e 1,3 graus acima do nível pré-industrial dos anos 1850 a 1900, afirmou o relatório. A temperatura média da Europa para o mês foi de 18,46 graus, o que fez deste o quinto junho mais quente do que se tem registro. Por sua vez, a Europa Ocidental registrou o junho mais quente,
com temperaturas médias de 20 graus e 49 graus. Os cientistas alertam que a tendência de aquecimento permanece firme e com um impacto cada vez mais visível. Samantha Burgess, responsável pela estratégia pelo clima no Centro Europeu, destacou que em junho de 2025, uma onda de calor excepcional afetou grande parte da Europa Ocidental, a ponto da região sofrer um estresse térmico muito forte. Ela alertou o fato de ondas de calor podem se tornar mais frequentes, intensas e afetar mais pessoas em toda a Europa, num mundo em aquecimento. Julian Nicholas, cientista sênior do Observatório Europeu Copérnicos, afirmou que a tendência ao longo prazo de aumento de temperaturas dos oceanos é evidente a nível mundial. Segundo ele, isso representa uma ameaça crescente para os ecossistemas marítimos e a biodiversidade, uma vez que o oceano absorve cerca de 90% do excesso de calor causado pelas alterações climáticas induzidas pelo homem. Nicholas apelou para uma ação efetiva na redução das emissões e a adaptação das cidades e comunidades a um mundo com condições meteorológicas mais extremas. E a seguir, técnico da seleção Carlo Ancelotti é condenado na Espanha por não pagar imposto. E a Agência Nacional do Petróleo reclama dos postos de combustível que repassam pequena redução dos preços ao consumidor. A Agência Nacional do Petróleo está pedindo providência sobre os preços dos combustíveis. A gasolina está saindo bem mais barata das refinarias e os donos dos postos, em média, repassam apenas 1/3 ao consumidor. O resto fica no caixa do estabelecimento. O preço da gasolina segue estável nos postos um mês após o corte nas refinarias da Petrobras. Um sinal de que distribuidoras e postos absorveram parte da redução como margem. A falta de repasse vem sendo criticada pelo governo. Segundo a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a gasolina foi vendida na semana passada no país, em média por R$ 6,23 por litro, sendo o mesmo valor das 2 semanas anteriores e apenas 4 centavos por litro abaixo de antes da redução do preço da Petrobras. A estatal esperava um repasse de 12 centavos por litro, 3 vezes o verificado até agora pela pesquisa semanal de preços dos combustíveis da ANP. Outras pesquisas privadas também indicam que a redução ainda não chegou totalmente ao consumidor. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse já ver espaço para nova redução no preço da gasolina, caso as cotações internacionais se mantenham nos atuais patamares. O governo pressiona o setor a repassar o primeiro reajuste. A Advocacia Geral da União foi acionada para pedir a órgãos competentes que fiscalizem e investiguem os preços praticados nos postos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a falta de repasse de cortes nas refinarias faz o governo ser mal visto. A partir do dia 1º de agosto, a gasolina vendida nos postos brasileiros passará a ter 30% de etanol, 3 pontos percentuais a mais do que a mistura atual, medida que, segundo o governo, pode ajudar a reduzir os preços. Porém, segundo o setor, esse alívio ainda é bem menor do que o estimado. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participou de uma audiência na Câmara dos Deputados para explicar o ataque hacker na empresa prestadora de serviços CIM Software. O presidente do Banco Central ficou em silêncio ao ser questionado sobre qual é o valor desviado pela invasão. Na audiência na Câmara dos Deputados, em Brasília, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, explicou que o criminoso acessou contas específicas da CIM Software por meio de credenciais legítimas, obtidas por engenharia social, não por invasão técnica.
Um técnico de TI preso confessou ter recebido R$15 mil para fornecer acesso à empresa e que teve acesso a senhas e credenciais, o que permitiu o resgate de dinheiro da conta reserva, que é mantida pelas instituições financeiras junto ao Banco Central, para liquidar operações no sistema de pagamento brasileiro. No início do mês, a Polícia Civil prendeu João Nazareno Roque, suspeito que era funcionário da empresa e teria contribuído para a brecha de segurança que permitiu o desvio de R$800 milhões. 6 instituições financeiras seguem com operações suspensas no Pix como medida cautelar. Gabriel Galípolo evitou detalhar o montante desviado no ataque hacker à empresa CIM, mas garantiu que a infraestrutura do Pix não foi comprometida. O ataque foi considerado o maior do tipo no Brasil. Teria desviado cerca de R$1 bilhão de contas mantidas no Banco Central. O presidente do Banco Central silenciou sobre qual é o valor original desviado pela invasão de hackers. Ele voltou a dizer que o ataque não foi um golpe na estrutura digital de proteções dos sistemas. O presidente do Banco Central citou o episódio para reforçar a necessidade da PEC que concede autonomia financeira à instituição. Argumentou que maiores investimentos em segurança cibernética dependem dessa independência orçamentária. O Banco Central movimenta cerca de R$8 trilhões diariamente em transações. Ele também declarou que os sistemas do Banco Central são íntegros e que não pode dar mais detalhes para não atrapalhar as investigações da Polícia Federal. A nova tarifa de 50% aos produtos brasileiros, anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mexeu com o mercado financeiro hoje. O feriado da Revolução Constitucionalista só vale para o estado de São Paulo. Os negócios seguiram em frente. O dólar subiu pouco mais de 1% e fechou o dia cotado em R$ 5,50. E a Bolsa de Valores caiu 1,31%. aos 137.481 pontos. O clima do centro da capital paulista mudou nesta quarta-feira. No feriado da Revolução Constitucionalista de 32, milhares de pessoas participaram do Show da Fé da Juventude. Foram várias horas com o primeiro evento a céu aberto da Igreja Internacional da Graça de Deus desde a pandemia. Vamos pular de alegria, vamos cantar beijão. Um dia inesquecível. Milhares de pessoas unidas com um só propósito. A Avenida São João, no centro da capital paulista, ficou pequena diante da multidão reunida no Show da Fé Juventude. Neste lugar, cante, tu és real. Deixa a tua voz ecoar, em nome de Jesus. Mais de 10 mil vozes e uma só fé. Gente de todos os lugares, da capital à região metropolitana, do interior e até outros estados. Eu creio que está sendo uma festa, ainda vamos até o final. Está o Jael Soares, depois tem o Tiago Pérez, depois tem a oração final. Mas é o dia da família, né? Dia Internacional da Família. No início do evento, o pastor Jaime de Amorim Campos conduziu a mini vigília. Foram 180 minutos para consagrar a vida e a família a Deus. Vem unção de Deus neste lugar de uma maneira especial. Senhor, vem tomar conta deste evento agora, Senhor, no Dia Internacional da Família, na graça de Deus. Ao longo do dia, essas milhares de pessoas foram abastecidas pela mensagem do Evangelho. Esse é o segredo. Se você quer trazer a sua família, você tem que andar com Deus. Fé e adoração. É assim que o dia de hoje, 9 de julho de 2025, ficará marcado na vida de milhares de pessoas. Pessoas de todas as idades, desde crianças até os mais velhos. Pessoas que vieram de todas as partes de São Paulo e de outras regiões do Brasil. Aqui para a região central de São Paulo, em frente à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus. Esses eventos marcam o coração de gerações, o coração de todas as pessoas que estão presentes conosco. Dessa vez não vai ser diferente não. Deus vai abençoar muito em nome de Jesus. No ritmo do forró e a alegria do Nordeste, o pastor Fernandes Lima animou o show e ainda ministrou o Evangelho. Ele te deu vida abundante e oportunidade para viver na luz.
Quem te garante essa vitória é o Senhor Jesus. Eu quero ouvir agora ele. E determine, 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 determine a bênção. Quando Deus reúne o povo dele é sempre para oferecer o melhor. E o que eu preparei, tudo hoje vai ser ao vivo, né? Poucas pessoas me veem fazendo ao vivo, com sanfona, com triângulo, com todos os padrões musicais do forró que temos. E eu espero que a palavra também, essa união da família, isso é muito importante. Então a expectativa sempre é boa, é melhor. 7 horas ininterruptas de programação. Um evento grandioso dedicado ao renovo e fortalecimento da vida espiritual. O show da Fé Juventude ficará marcado na história. Vamos declarar isso, você morreu. Sempre que você tem um encontro com Deus, a pessoa sempre tem algo diferente. Quando você tem um encontro com Deus, sempre tem algo que marca a sua vida. A oração, como a própria reunião, é um diálogo com Deus. Você fala com Deus, mas Deus fala contigo. 2, eu vou pular daqui. 3, tira o teu pé. E ainda nesta edição, uma nova reportagem para mostrar o comportamento das pessoas durante este evento especial no centro de São Paulo. E veja a seguir, em época de segurar gastos, foram criados 160 novos cargos no Supremo Tribunal Federal. E depois de fazer novos ataques à Ucrânia, o governo da Rússia é acusado de violação aos direitos humanos. O Supremo Tribunal Federal abriu novas vagas de emprego no Judiciário com apoio da Câmara dos Deputados. Mais gastos para o bolso do cidadão. Enquanto ministros do governo federal se reuniam com os presidentes da Câmara e do Senado para discutir a crise do IOF, a Câmara dos Deputados aprovava em plenário o texto base de um projeto que cria 160 novos cargos comissionados e 40 cargos de policial judicial no STF. A proposta, que tramita há meses, foi aprovada com 209 votos favoráveis e 165 contrários. Segundo o STF, o impacto financeiro da medida, estimado em mais de 7 milhões de reais por ano, apenas com cargos comissionados, já está previsto dentro do teto orçamentário da Corte. De acordo com o projeto, esses cargos só poderão ser ocupados por servidores de carreira. A iniciativa, segundo o Supremo, visa modernizar a estrutura interna e reforçar a segurança, especialmente após os ataques de 8 de janeiro de 2023 e outros episódios recentes de ameaça à integridade da Corte. Caso a proposta seja mantida como está, cada gabinete de ministro passará a ter 17 cargos. No mesmo dia, em ritmo acelerado, a Câmara também aprovou em menos de 5 minutos 2 requerimentos de urgência. Um deles para um projeto que cria um novo benefício fiscal voltado à indústria química e outro que prevê um corte linear de ao menos 10% nos benefícios fiscais federais para os próximos 2 anos. O regime de urgência permite que os projetos sejam votados diretamente em plenário, sem passar pelas comissões. Em contrapartida, foi aprovado o regime de urgência para o projeto que propõe cortes graduais em incentivos fiscais. A proposta determina a redução mínima de 5% em 2025, outros 5% em 2026, com possibilidade de aplicar percentuais diferentes por setor. Também proíbe a criação ou renovação de benefícios sem a eliminação de outros da mesma natureza e valor equivalente. O paradoxo entre as votações do benefício para a indústria química e do corte de subsídios foi notado nos bastidores do Legislativo, especialmente diante do momento de ajuste fiscal. A articulação ocorre no mesmo contexto em que líderes da Câmara, como Hugo Mota, defendem a necessidade de enxugar gastos tributários. A aprovação dos requerimentos contou com o apoio de lideranças de partidos do centro político. O Sistema Único de Saúde vai oferecer 2 novos tratamentos para endometriose. Estima-se que 8 milhões de brasileiras sofram do problema. Muitas mulheres encaram a cólica menstrual forte como um sintoma normal.
Mas muitos médicos afirmam que ela é um sinal de alerta, ou seja, um dos principais sintomas associados à endometriose, doença que atinge 1 a cada 10 brasileiras, de acordo com o Ministério da Saúde. Apesar de não ter causa definida nem cura, a endometriose é tratável. A endometriose é caracterizada pelo crescimento do endométrio, tecido que reveste o interior do útero e descama durante a menstruação, em locais fora da cavidade uterina, causando dores e inflamação. A doença costuma ser associada à genética, a desequilíbrios hormonais e ao sistema imunológico. A gravidade e evolução da doença varia de pessoa para pessoa. Ela pode piorar com o tempo, com o tecido do endométrio se disseminando pelo interior do corpo ou não manifestando mais sintomas. Mas descobrir o quadro antes e iniciar o tratamento é primordial para que o quadro não evolua. O Ministério da Saúde decidiu incorporar ao Sistema Único de Saúde, o SUS, 2 novas tecnologias para tratamento: o dispositivo intrauterino, o DIU, e o desogestrel. De acordo com o National Institute of Health, principal agência de pesquisa biomédica e em saúde dos Estados Unidos, o DIU é um tipo de dispositivo intrauterino hormonal, um pequeno pedaço de plástico liso em forma de T que é inserido no útero. O dispositivo libera um hormônio chamado levonorgestrel, que ajuda a suprimir o crescimento do tecido endometrial fora do útero. Ele é especialmente útil para mulheres que não podem usar anticoncepcionais combinados com estrogênios e progesterona. A outra modalidade de tratamento é o desogestrel, um anticoncepcional hormonal que atua principalmente inibindo a ovulação. Ele age bloqueando a atividade hormonal que impede o crescimento do endométrio fora do útero. Estima-se que a endometriose atinja 200 milhões de mulheres no mundo todo e cerca de 8 milhões no Brasil. A pasta da saúde disse ter observado um aumento de 30% na assistência relacionada à endometriose na atenção primária nos últimos 2 anos. O número de atendimentos passou de 115 mil em 2022 para 144 mil em 2024. Na atenção especializada, o aumento foi ainda maior, de 70%, passando de 31.700 atendimentos em 2022 para 53.700 em 2024. Também houve um aumento de 32% nas internações pela doença. Em nota, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que, mais do que inovação, o objetivo é garantir cuidado oportuno e eficaz para milhares de mulheres que convivem com a dor e o impacto da endometriose no seu dia a dia. Um fato conhecido por quase todos é que muitos brasileiros compram remédios sem receita e sem consultar ninguém. Às vezes, a indicação foi feita por um amigo, mas uma pesquisa revelou um dado inédito. Mais da metade pergunta antes para o farmacêutico se está fazendo a coisa certa. A pesquisa realizada pela Abrafarma, Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, apontou que mais da metade dos brasileiros dizem ter o hábito de consultar farmacêuticos na hora de consumir medicamentos isentos de prescrição médica, enquanto 39% afirmam comprar remédios por conta própria. Pessoas com mais de 60 anos são as que menos declaram comprar medicamentos por conta própria. Já os mais jovens, entre 18 e 24 anos, são os que mais solicitam orientação do profissional da farmácia. Segundo o presidente da Abrafarma, Sérgio Barreto, esse número pode representar o perfil visto nas farmácias. Especialistas afirmam que os mais jovens não costumam ir ao médico com frequência, então acabam minimizando os problemas de saúde. Entre aqueles que consultam farmacêutico, 32% dizem sempre procurar ajuda para entender como usar o medicamento, enquanto 43% questionam sempre ou às vezes sobre a possibilidade de efeitos colaterais.
A pesquisa também mostra que 60% dos consumidores que compraram medicamentos por conta própria sentiram algumas ou muitas vezes que o resultado não era o esperado com a medicação. O Conselho Federal de Medicina defende a ideia de que é necessário realizar consulta médica para diagnósticos e prescrições corretas e é contrário à ideia de farmacêuticos realizarem a prescrição. No Brasil, segundo a resolução do governo federal, o farmacêutico está autorizado a prescrever MIPs, medicamentos que contêm a tarja sob prescrição. Nesses casos, apenas o profissional com título de especialista em farmácia clínica possui autorização de renovar prescrições previamente emitidas por outros profissionais de saúde habilitados e prescrever medicamentos em atendimento à pessoa sob risco de morte iminente. Outra abordagem do estudo foi a percepção sobre a venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercados. O presidente da associação diz ser contra essa prática, pois ela pode piorar a situação da automedicação no Brasil. A Rússia lançou na madrugada desta quarta-feira o maior ataque com drones e mísseis contra a Ucrânia desde o início da guerra em 2022. Foi no mesmo dia em que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos decidiu por unanimidade que a Rússia violou o direito internacional dos direitos humanos. O ataque aconteceu depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta semana que enviará mais armas a Kiev para se defender dos bombardeios russos. No total, foram disparados 728 drones e 300 mísseis. As forças aéreas ucranianas afirmaram ter interceptado 711 drones e destruído 7 mísseis, sem especificar os danos provocados pelos ataques. O objetivo do ataque foi a região de Volyn, a cidade de Lusk, declarou as forças aéreas, que explicou que o ataque aconteceu em 4 lugares sem mais detalhes. Em Kiev, na capital, uma pessoa ficou ferida e outras 2 também sofreram ferimentos na região sul, segundo as autoridades locais. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunciou um ataque revelador que mostra a recusa da Rússia em negociar um cessar-fogo enquanto o exército russo continua avançando na frente oriental. Zelensky voltou a pedir sanções severas contra a Rússia e sua economia, em especial o setor petrolífero, que tem alimentado a máquina de guerra de Moscou por mais de 3 anos. A maior corte de direitos humanos da Europa concluiu que a Rússia violou direitos internacionais na Ucrânia. Juízes de Estrasburgo responsabilizaram Moscou pela derrubada do voo MH17, que matou 298 pessoas em 2014. A corte afirma que a Rússia fez ataques militares indiscriminados, execuções sumárias de civis, tortura, incluindo o uso de estupro como arma de guerra, deslocamento e transferência injustificada de civis, entre outras violações. A decisão foi uma das 2 contra a Rússia que a Corte de Estrasburgo, na França, tomou em resposta a acusações da Holanda e da Ucrânia. A outra afirma que a Rússia está por trás da queda da aeronave da Malaysia Airlines, derrubada em 2014 na Ucrânia, causando a morte de 298 passageiros e tripulantes. E veja a seguir, governo do Rio Grande do Sul entrega pedido à ONU para assumir controle de ilha subterrânea que está em seu território. E depois de vários acidentes, o governo de Santa Catarina cria regras mais intensas para evitar desastres de balão. O governo do Rio Grande do Sul entrou com um pedido na ONU para assumir a posse de uma ilha submersa, que por enquanto é um patrimônio internacional. Mas como fica em uma área próxima do território gaúcho, o Brasil assina embaixo para ficar com o território. Uma disputa silenciosa no fundo do mar pode transformar o Brasil em um dos protagonistas da mineração do futuro. O país reivindica o direito de explorar uma imensa área submersa no Atlântico Sul, a chamada elevação do Rio Grande.
Com tamanho equivalente ao da Espanha, a estrutura está a mais de 1.000 quilômetros da costa do Rio Grande do Sul e a 5.000 metros de profundidade. Acredita-se que o local abrigue ricos depósitos de minerais estratégicos, como cobalto, níquel e terras raras, essenciais para tecnologias como baterias, turbinas e veículos elétricos. O interesse por esses materiais cresce no mundo todo. Eles são fundamentais para a chamada transição energética, a substituição dos combustíveis fósseis por fontes limpas e renováveis. A elevação do Rio Grande pode esconder uma verdadeira fortuna submersa. O Brasil tenta convencer a ONU de que essa área é uma continuidade do território continental brasileiro e, por isso, teria o direito exclusivo de explorar os recursos da região. Desde 2004, o Brasil apresentou pedidos formais à Comissão de Limites da Plataforma Continental das Nações Unidas. Parte já foi aprovada, mas a área da elevação ainda depende de parecer técnico. Alguns países, como Japão e China, se opõem à reivindicação. Mesmo que o Brasil obtenha o reconhecimento, explorar esses recursos exigirá tecnologia avançada, proteção ambiental e altos investimentos. Submersa, a elevação do Rio Grande ainda está longe de ser acessada, mas já é vista como uma riqueza estratégica do país. Um território invisível aos olhos, mas cada vez mais cobiçado no cenário global. O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, foi condenado a 1 ano de prisão. O técnico deixou de pagar mais de €1 milhão em impostos para o governo espanhol. O caso aconteceu no ano de 2014, quando Ancelotti dirigia a equipe do Real Madrid da Espanha. De acordo com a sentença, o italiano deixou de pagar €1 milhão em impostos entre 2014 e 2015. É o equivalente a R$6,5 milhões. Mas ele foi absolvido porque, segundo a legislação espanhola, é muito raro que uma sentença menor a 2 anos de prisão e que não envolva crimes violentos condene um cidadão à pena de prisão. Sobrou para o treinador da seleção uma multa de aproximadamente R$2,4 milhões, além de perder benefícios fiscais e estar proibido de receber subsídios públicos na Espanha pelos próximos 3 anos. No julgamento, o treinador se justificou dizendo que confiou nos contadores do Real Madrid e nunca teve intenção de fraudar o Tesouro Público, que é o órgão responsável pela gestão financeira da Espanha. Essa não foi a primeira vez que isso aconteceu no mundo do futebol. As 2 maiores estrelas da geração também foram condenadas pela justiça espanhola por sonegar impostos. Em 2017, o argentino Lionel Messi, que atuava no Barcelona, teve sua pena declarada por não declarar impostos sobre receitas de direito de imagem entre 2007 e 2009. Messi não cumpriu prisão, mas pagou uma multa de cerca de €2 milhões. O português Cristiano Ronaldo fechou um acordo com a justiça espanhola em 2019. E admitiu ter sonegado quase €15 milhões entre 2010 e 2014. No acordo, ele aceitou uma pena de 23 meses de prisão e uma multa de quase €19 milhões. O inflacionamento do futebol também afeta os torcedores. A maior parte da população brasileira destina alguma parte do seu orçamento para gastos relacionados com o futebol. A pesquisa divulgada pela Serasa em parceria com o Instituto de Pesquisa Opinion Box mostrou que 61% das pessoas disseram ter o hábito de comprar produtos ou serviços com o futebol. A compra de camisas de times ou de uniformes de jogadores liderou os gastos com folga. Produtos licenciados, ingressos para jogos e assinatura de streaming ou pay-per-view ficou atrás respectivamente. 15% ainda disseram ter gastos com programas de sócio-torcedor. No restante que não tem gasto com sócio-torcedor, quase metade demonstraram interesse em fazer parte em algum momento. Para os brasileiros que costumam comprar itens relacionados ao futebol regularmente, os gastos mensais são realidade para até 81%. Metade desse grupo gasta até R$100, a terça parte até 300 e 9% acima de 300. A pesquisa trouxe ainda que 3 a cada 10 pessoas que gastam com o esporte compram para o próprio uso. Foram feitas 2.940 entrevistas, com 47% de homens e 53% de mulheres. A maioria dos torcedores apontou que acredita que os eventos de futebol não são acessíveis para o público em geral. Em abril, a torcida do Flamengo protestou sobre os ingressos caros, ameaçando não ir ao estádio. O ticket mais barato custava R$80, com o preço chegando até R$500.
A Agência Nacional de Aviação Civil informou que irá estabelecer novos critérios mínimos para que empresas ofereçam voos de balão. As novas regras prevêem um período de transição e normas a longo prazo para a atividade. A reformulação das regras sobre o balonismo ocorre após o registro de 2 acidentes de balão com mortes nos últimos meses, onde além do de Praia Grande, no sul de Santa Catarina, onde 8 pessoas acabaram perdendo a vida, um outro acidente ocorreu no interior de São Paulo, onde uma mulher também foi vitimada fatalmente. A expectativa é que a diretoria do órgão decida ainda neste semestre os próximos passos para o novo regramento. Atualmente, a operação de balões ocorre de 2 maneiras: esportivamente, onde os operadores assumem o risco para si, ou de maneira certificada, onde os pilotos e os próprios balões devem ser certificados. Até o momento, não há operadores certificados no país. Apenas 4 empresas deram entrada nesse processo junto à ANAC. Segundo a agência, os pedidos estão em momentos distintos de tramitação, mas muito em breve o país terá sua primeira atividade certificada, diz a nota. Segundo a ANAC ainda, o piloto do balão que caiu em Santa Catarina no dia 21, Elvis de Bem Crescêncio, não tem licença válida para realizar voos comerciais. A defesa do piloto, por sua vez, diz que o piloto tem cadastro vigente de aerodesportista junto à ANAC. Em nota divulgada na última terça-feira, a ANAC explicou que o novo regramento será implementado por etapas. Uma delas será a criação de restrições para atividades a serem classificadas como esportivas. Operações que não sejam esportivas devem seguir critérios mínimos de segurança que serão definidos após consulta pública conforme uma regra de transição, e também será definida uma regulamentação permanente para todos que quiserem explorar o balonismo comercialmente. Na nota, informa-se que ainda cabe ressaltar que os processos de certificação seguem padrões internacionais de segurança e as operadoras, uma vez certificadas, são submetidas a fiscalizações de suas operações conforme os requisitos requeridos, disse a ANAC. Ainda de acordo com a agência, desde 2020 houve uma redução significativa dos custos para essa certificação a partir da prova do voo simples. Com isso, a taxa de fiscalização da aviação civil passou de R$900 mil para R$20 mil. O Show da Fé da Juventude, realizado na capital paulista, reuniu milhares de pessoas nesta quarta-feira em frente à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, no centro da cidade. E o Ismael Nascimento esteve conversando com as pessoas de perto para saber como este grande evento tocou o coração de cada um deles. Milhares de caravanas de diversas regiões do estado de São Paulo começaram a chegar bem cedo para não perder nada no grande evento espiritual. Da glória de Deus! Deus é comigo! Glória a Deus! Vieram diversas caravanas, como de Franca, São Barreto, Ribeirão Preto, Vale do Paraíba, lá de Pitangueira e também de Viradouro, cidade que mora a Simone Goiola, que levou 5 horas para chegar. Vim buscar minha bênção. E como foi a viagem para você? Foi ótima, foi tranquilo, graças a Deus, foi tudo bem. É com esta energia que veio cada pessoa para participar do Show da Fé Juventude. E o casal Brito também estava bem empolgado para o evento. A gente veio com o maior prazer, nós viemos de Marília, né? Com o maior prazer para a gente curtir a reunião, né? Vai ser bênção. E a minha primeira vez, estou muito ansiosa. Isso. E são quantas horas de viagem? 6 horas, né? 7 horas porque deu uma paradinha, né? Mas é 7 horas. O Paulo Fidelis fez parte da equipe de apoio e destacou que ficou muito feliz em recepcionar as pessoas. Esse trabalho é muito importante, porque nós que recepcionamos as pessoas que estão vindo de todas as cidades aqui de São Paulo, né? Então a gente recepciona eles com um sorriso, né? Mostrando que hoje é um dia de bênção, realmente é, e é um dia especial para a nossa igreja. Então nada melhor que recepcionar as pessoas com um sorriso, né? Preparar o coração delas para depois elas receber a boa palavra e sair daqui com a bênção em nome de Jesus. Durante a primeira parte do show, muita gente orando, louvando e querendo aprender a palavra de Deus para poder vencer os desafios da vida.
E o pastor Jaime de Amorim Campos destacou que o evento também era o Dia da Família, para que o lar possa estar sempre em sintonia com os valores espirituais. A presença de Deus é o que nos move, a presença de Deus é tudo para nós. Então, quanto mais pessoas presentes, mais pessoas estejam nesse tipo de evento, é mais importante para o fortalecimento da fé em casa, na família e na igreja também. Eu estou aqui com toda a minha família, meu marido, minhas filhas estão aí e eu creio muito, se a gente buscar, batalhar, né, toda a nossa casa será salva, sem sombra de dúvida. E crer nessa promessa, né, de Deus para a nossa vida. De manhã, olha, muito louvor, oração e pregação da palavra de Deus para fortalecer essa multidão aqui, ó, imensa, que se faz presente nesse grande evento espiritual. E no período da tarde, teve o coroamento do Show da Fé Juventude tão esperado. E os jovens de todas as idades estavam cantando, pulando e se conectando com Deus. A expectativa está sendo cumprida, um show muito abençoado, com a presença de Deus, e Deus está tocando nosso coração. Não tem nem palavra para explicar, tudo as coisas de Deus sempre é maravilhoso, né? Então, eu estou muito feliz, estou aqui com meu filhinho ali, está meio tímido, mas eu estou buscando ele. Sempre a gente está buscando a Deus, né? Está nas coisas que faz parte da obra de Deus, tudo é maravilhoso, né? Agora é só alegria, vamos celebrar. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.